Olá, posso começar? Então, já está com você. Então, em primeiro lugar, gostaria muitíssimo de agradecer o convite e dizer que eu fui convidada, em primeiro lugar, antes de professora adjunta da Universidade de Brasília, como membro da Artemis, que é uma organização da sociedade civil de mulheres que luta pela erradicação da violência obstétrica no Brasil. Nós temos trabalhado com o tema da violência obstétrica dentro de um tema de violência contra a mulher. Então, nós entendemos que a violência obstétrica ela precisa ser caracterizada. Por que estamos aqui hoje? Por que estamos falando de violência obstétrica? É um grito das mulheres. A violência obstétrica tem sido um tema trazido recorrentemente pelo movimento de mulheres. E eu ouso dizer que foi essa grande participação da sociedade civil, através de organizações como a Artemis, a Parto do Princípio, que vem trazendo esse tema. Eu vou aqui pegar uma provocação do Dr. Etelvino, que ele disse que existe uma radicalidade no conceito de violência obstétrica. Eu vou dizer a ele que eu acho que não é bem assim. Eu acho que nós, do movimento de mulheres, nós não somos radicais, mas a gente precisa ser forte para poder gritar contra tantas injustiças e tantas violações dos direitos das mulheres que acontecem todos os dias nos hospitais desse país, seja pela falta de atendimento na atenção obstétrica, seja pelo excesso de intervenções na atenção obstétrica. Então, eu acho que vocês já falaram muito do que eu trouxe aqui, tanto a doutora Esther como a doutora Etelvino. Eu acho que eu não vou repetir todas as normativas, o que nós esperamos, os altos índices de cesariana, de manobras que não são aconselhadas, inclusive pelos protocolos clínicos, pela medicina baseada em evidências e que todo dia são praticadas nos hospitais. Nós queremos, enquanto mulheres, e aí eu parabenizo o senador, esta casa por ter dado voz ao movimento de mulheres. Porque eu acho que a política pública ela se completa com a participação da sociedade civil. Não adianta nós discutirmos exaustivamente em casas, como o Senado Federal, o Ministério da Saúde, se nós não incluímos as mulheres nessa discussão. Nós temos que incluir as mulheres como parte do processo de atenção obstétrica. Nós não podemos mais ver a mãezinha como uma pessoa que não tem voz, que não tem corpo e que não tem direito ao próprio corpo. Então, a nossa luta ela é basicamente e primordialmente pelo direito ao nosso corpo. Então, para isso, eu vou contar a vocês o que aconteceu comigo, para ilustrar. Eu fui vítima de violência obstétrica há 8 anos atrás, quando estava dando à luz a meu filho. E eu, na época, já era doutoranda da Faculdade de Saúde Pública da USP, formada em Direito, estudando Direito à Saúde, e não consegui me dar conta do que aconteceu comigo naquele momento, a não ser depois, quando eu já tinha chegado ao fim do meu processo de parto. Meu filho nasceu no dia 1º de janeiro, então vocês imaginam que foi um parto correndo. Eu entrei em todos os protocolos de um hospital privado, na cidade de São Paulo, onde residia. E aí é importante salientar, como a doutora Esther já colocou, a violência obstétrica ela acontece tanto no hospital público quanto no hospital privado. Nós não estamos imunes da violência obstétrica nos hospitais privados, muito pelo contrário. Essa decisão que saiu ontem, que comentava com o doutor Etelvino, obrigando a ANS a adotar medidas, que foi uma ação do Ministério Público Federal com a Parto do Princípio, para reduzir as cesarianas e promover o parto normal dentro da saúde suplementar, ela é fundamental para a gente reduzir a violência obstétrica no país. Então, eu entrei no hospital, então eu posso dizer que eu passei por todos os protocolos do hospital, porque eu cheguei no dia 1º de janeiro e entrei no plantão. Então, passei por todos os protocolos da maternidade. E, no primeiro momento, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que me fizeram sempre foi me botaram um avental em que eu estava metade do meu corpo de fora, metade coberto. Não me informaram absolutamente nada do que estava acontecendo comigo, me deitaram numa maca. E aí a primeira coisa que eu vi foi Aí eu concordo com os senhores, em primeiro lugar, nós não somos contra os médicos, muito pelo contrário, doutora Etelvino, nós desejamos o médico
nós desejamos também outros profissionais de saúde conosco. Nós absolutamente queremos os médicos do nosso lado. Nós queremos outro profissional médico que nos escute, nos acolha e nos respeite, mas nós queremos o profissional médico também, né? E a enfermeira obstétrica e as doulas, que hoje nós lutamos para inserir as doulas como também uma garantidora do direito das mulheres. Quem são as doulas? Aquelas mulheres que vão estar do lado da parturiente, e vão estar segurando a sua mão, vão estar fazendo um contraponto, vão estar ajudando ela a parir, né? Então, nesse momento, eu não tinha ninguém do meu lado. E aí, a enfermeira obstétrica chegou em primeiro lugar com, né, uma gilete, eu achei aquilo estranho. Aí ela falou, não, eu vou fazer você um procedimento para raspar os seus pelos pubianos, né? Aí eu perguntei, mas por quê? Porque ela me respondeu, porque é assim que tem que ser. Então, ela foi lá e fez isso, né? Eu fui tocada inúmeras vezes, né? Eu já estava sentindo muita dor, então toda hora eu era tocada, toda hora eu era tocada, toda hora eu era tocada, até ir para um centro cirúrgico, né? Onde a primeira coisa eu já estava com uma dilatação bastante avançada, e eu acho que foi por isso que eu não escapei de uma cesárea desnecessária, né? Porque se tivesse demorado um pouquinho mais ali, com certeza tinham me cortado, né? Imagina ainda vocês que era primeiro dia do ano, né? Estava todo mundo louco para ir embora. Enfim, cheguei lá, tinha um médico na sala, e ele veio com uma injeção nas minhas costas. E eu já estava com 10 centímetros de dilatação. E eu perguntei para ele, o que é isso? Ele disse, é anestesia. Aí eu perguntei para ele, eu preciso tomar anestesia? Ele falou, é bom, né? Você gosta de sentir dor? Não, né? Ninguém gosta de sentir dor. E quando eu vi, ele já estava colocando a anestesia em mim. E eu já estava com 10 centímetros de dilatação, ou seja, não tinha necessidade de eu tomar uma anestesia. Se eu tivesse uma doula do meu lado, se eu tivesse alguém naquele momento que tivesse olhado para mim e falado, você não precisa, eu não teria tomado aquela anestesia, que doeu muitíssimo, né? E a gente sabe, inclusive, que existem uma série de complicações que podem advir de uma anestesia, né? Não é algo assim tão corriqueiro e simples, né? Eu estou terminando um trabalho, hoje eu tenho uma aluna de graduação que está estudando violência obstétrica, mas ainda sem esse nome, no Tribunal de Justiça aqui do DF, né? E a gente vê inúmeros casos de erros médicos relacionados ao uso de anestesia. Então, é isso que vocês relataram nas falas anteriores, né? Muitas vezes é o excesso de intervenção que pode causar danos à mulher. Então, a mulher tem que estar devidamente esclarecida de quais são as consequências. Você vai tomar uma anestesia, quais são as consequências? O que pode acontecer comigo? Eu posso consentir? Né? Eu tenho esse direito? Aí, bom, fui anestesiada, me colocaram naquela famosa posição em que eu não sentia mais nada do que estava acontecendo comigo no meu parto, né? Até que a médica chegou, ela chegou no final, quando eu já estava praticamente o meu filho nascendo, né? E aí o meu filho nasceu, ele foi colocado rapidamente no meu colo e levado embora, né? Ele já estava todo vestido, então não teve o contato pele a pele, não colocaram ele para mamar naquela primeira hora e levaram ele embora. E eu fiquei desesperada, sem saber o que estava acontecendo, para onde tinham levado ele, né? E aí eu perguntava para a médica, mas por que está demorando tanto? Aí ela falou, porque eu estou te costurando. Aí eu falei, mas você está me costurando por quê? Não, porque eu tive que te cortar. Aí eu falei, mas você teve que me cortar? Né? Por quê? Ah, não, porque isso é rotina. A gente usa esse procedimento. É que é para nascer mais fácil, ela me respondeu. É para sair mais fácil o bebê. E eu nem sabia que ela tinha me cortado. Ela me comunicou depois. Vejam, você entra num hospital, isso faz parte do Código de Ética Médica, gente. Qualquer procedimento que vai ser feito no seu corpo, você tem o direito de consentir, desde que você esteja consciente para prestar esse esclarecimento, né? E desde que isso não implique um risco à saúde da criança, né? Que é o caso mais controverso, que a gente vai discutir nos casos de autonomia da mulher em relação ao parto. Eu acho que são os que se referem a riscos à criança, né? Que eu acho que aí é um outro capítulo que a gente tem que desconstruir, né? Quais são esses riscos? Ou seja, a cesárea é mais segura do que o parto normal? Não, né? Quais são os casos de indicação da cesárea? Né? Como é que a gente vai poder, mulher, né, diante de casos realmente considerados graves perante a medicina, comprovadamente, cientificamente, que a mulher vai ter essa autonomia, né?
Mas no meu caso, não. Qual que era o risco à criança? Né? Por que não foi me dado o direito de consentir se eu queria ou não ser cortada? Né? Então, infelizmente, nós fomos descobrir, né, ao longo dos anos de militância no movimento de mulheres, que isso acontecia com todas as mulheres a todo tempo. Que as mulheres não eram consideradas, elas não eram devidamente informadas pelos seus médicos. E aí, sim, né, doutora Teovino, por mais que nós queiramos os médicos como aliados, né, nós temos que reconhecer que existe uma deficiência na formação médica em relação ao cuidado ao parto humanizado. Nós temos que reconhecer, né, que existe uma necessidade de formação de um outro profissional para atender o parto. E aí, sim, reconhecendo uma equipe multidisciplinar neste cuidado, né, que traga à mulher uma condição mais humana ao parir. Que não seja só um procedimento médico, cirúrgico, interventor, mas sim também um momento, talvez, um dos momentos mais importantes da vida da mulher, que é o momento em que ela está trazendo o seu filho, sua filha ao mundo. Então, qual que é esse médico para acompanhar essa mulher? Será que, né, hoje, o que nós constatamos dentro do movimento de mulheres, infelizmente, né, são poucos os profissionais, e, infelizmente, também a gente constata que muitos deles cobram muito caro por isso, que são chamados médicos humanizados, né? E que aí a gente também quer romper essa lógica mercadológica de que uma mulher, para ter um parto humanizado, ela precisa gastar R$10.000 para isso. Para poder pagar um médico que vai fazer o parto, respeitando a sua autonomia, o seu tempo, pagar a doula, né? Pagar a sua equipe. Se a mulher tem dinheiro, ótimo, mas nós, no Movimento de Mulheres, queremos isso para todas. Por isso que a gente tem atuado em parceria com o Ministério da Saúde, e eu concordo com o doutor Teovino, a gente tem que mudar todo o sistema, para que todas as mulheres possam ter um atendimento digno, né? Não só aquelas que podem pagar por isso, que hoje é um pequeno nicho de mulheres que já estão conscientizadas e que buscam isso através de uma prestação pecuniária. Então, para terminar minha fala, o que eu queria dizer é que o movimento de mulheres tem tentado caracterizar a violência obstétrica dentro de toda uma normativa que já existe hoje de proteção a direitos humanos, do próprio Código Civil, do Código de Ética Médica, alertar mulheres, conscientizar mulheres, trazer o debate para mulheres parturientes, para que elas possam, no momento de escolher o seu plano de parto, o seu atendimento, terem consciência dos seus direitos e buscar a efetivação dos seus direitos, porque sem essa população conscientizada, a gente também não vai mudar o modo de parir. Então, muito obrigada, coloco-me à disposição para outros questionamentos. Muito obrigada, senador Paulo, muito obrigada, Daphne, Esther, doutora Teovino. Espero que a gente consiga caminhar junto aí para garantir o direito de todas as mulheres a um atendimento digno, respeitoso e humanizado na hora do parto. Obrigada. Muito bem, Silvia Badim, professora adjunta da Universidade de Brasília. Como eu assumi a presidência há alguns minutos, normal a gente dá 10 minutos com mais 5 para cada um dos convidados. E, no fim, tem uma rodada final. Mas, de pronto, eu já agradeço a fala do doutor Teovino, da doutora Maria Esther de Albuquerque Vilela, e também agora Teovino de Souza Trindade, nome completo, né? Silvia Badim, Maria Esther Albuquerque Vilela. E agora passamos à professora da Universidade de Brasília, presidente da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, professora Daphne Ratner. É isso? Daphne. Bom dia a todos. Está saindo? Tá. Dá para ouvir? Tá. Eu queria agradecer muito à Comissão de Direitos Humanos do Senado esse convite durante os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e pela inserção da violência na atenção obstétrica dentro desse cenário de violências contra a mulher e, principalmente, a oportunidade de estar escutando a doutora Teovino Trindade, a doutora Esther Vilela e Silvia Badim. Eu acho que sobrou um pouco ainda para eu falar, então eu vou tentar abordar.
acho que o tema não foi completamente esgotado. Eu gostaria só de lembrar o Marsden Wagner, que faleceu em 2014, que sempre trouxe que dar à luz não é doença, não é um processo patológico, é uma questão de saúde, é de vida das mulheres, dos bebês, e só assim que a gente continua sendo humanidade, né? Se pararem de acabamos nós. E por que a gente precisa falar de humanização? O doutor Esther já falou do uso abusivo da tecnologia, que contribuiu para a desumanização, que acarretou, veja, um paradoxo perinatal com o excesso de tecnologia, porque tecnologia deve ser utilizada de uma maneira apropriada. Com isso, aumentou a morbidade e a mortalidade tanto de mães quanto de bebês. Por conta de um uso inadequado da tecnologia, desperdiçamos insuficientes recursos do setor saúde. E a gente precisa falar de humanização porque temos várias violências na atenção ao parto. E eu vou abordar aqui a violência estrutural, a violência institucional e a violência simbólica. A violência estrutural é uma força macrosocial no âmbito político-econômico que limita injustamente o acesso às oportunidades dos desfavorecidos. Então, o que acontece? Mulheres pobres, por exemplo, têm menos acesso ao serviço de saúde. E a gente ouviu a Sílvia falando que hoje em dia é preciso desembolsar um pouco mais de recursos para conseguir ter esse acesso, e que o que a gente deseja é para todas as mulheres. Nós temos a violência institucionalizada. O Goffman, no seu livro Manicômios, Prisões e Conventos, ele coloca que determinados espaços institucionais, a gente tem a violência institucionalizada. Então, a questão das normas, a questão das rotinas, ela traz uma forma de ser atendimento, e a Sílvia o tempo todo colocando, eu entrei no protocolo. Ela deixou de ser mulher, ela deixou de ser protagonista, ela passou a ser um elemento do processo de produção de cuidado, em que ela era, vamos dizer, a matéria-prima, né, no processo industrial de cuidado dentro da instituição. Então, a gente precisa trabalhar numa mudança de visão da mulher como protagonista. E o Bourdieu traz a questão da violência simbólica, a forma como essa violência é exercida, a questão da relação de poder que se estabelece entre quem é cuidador e quem é cuidado. Então, temos um desnível muito grande em que a capacidade de negociação é diferente. A gente tem alguém que domina o cenário de cuidado e a pessoa que é dominada. E aí, o que a gente tem que trabalhar é num processo de democratização dos cenários de cuidado. Bom, e a gente traduz essa violência nas pequenas ou grandes violências do cotidiano que acontecem dentro dos serviços, né? Um trabalho que eu gosto muito da Natália Gomes, lá no Ceará, ela trabalhou, o trabalho dela chamava Pisada como um Pano de Chão, experiência de violência hospitalar no Nordeste brasileiro, e eu acho que só pelo título a gente já tem noção de como a pessoa se sentiu, né, no serviço. E ela diz que a maior parte do que aconteceu no serviço foi interpretada pelas mulheres como desprezo e como humilhação. E só 16% das mulheres nesse serviço disseram que estavam cuidando, zelando pela saúde dela. E uma das falas da mulher: a gente sai da casa da gente, tudo bem direitinho, chega num local desse e é tratada como se fosse um pano de chão, pisado por todo mundo. Eles sabem tudo ou acham que sabem, só porque são melhor de vida, porque não é de igual para igual, né? E a gente precisa falar da humanização porque temos violência na atenção ao parto. Eu vou pular essa parte que já foi abordada por Esther e pelo doutor Etelvino, mas a gente teve esse tipo de violência, xingou, humilhou, gritou, negou atendimento, e que é um processo que acontece, como foi dito pela Esther, tanto na rede pública como na rede privada. Algumas das frases que eu vou pular.
E eu queria só dizer o seguinte: um dos problemas que a gente tem e que é uma violência, a gente tem maternidades que agendam cesarianas como se fossem uma linha de produção. Então, se a gente espera que o cuidado com o bebê e com a mulher fosse personalizado, baseado em evidências científicas, no instante que a mulher entra numa linha de produção, ela chega, corta, tira o bebê, costura, vem a próxima. Corta, tira o bebê, costura, vem a próxima. Tira o bebê, né? Costura. Isso é uma forma violenta de desconsiderar a mulher. Aquilo que Esther já contou, né? Livros de obstetrícia que tratam o processo de parto como uma questão mecânica. Motor, objeto, trajeto. Motor é o útero, o objeto é o bebê e o trajeto é a vagina. Tem muitos obstetras, inclusive nessa casa e na Câmara, quando a gente tinha a interação, que traziam: parto é uma coisa muito simples. E eu gostaria de dizer que nem o útero da mulher é um motor, nem o bebê é um objeto, ele é um ser humano, por isso que falamos em humanizar também, e nem a vagina é apenas um trajeto, ela faz parte de um ser vivo. E nem o profissional médico é um mecânico que conserta este mecanismo quando ele está defeituoso. Então, a gente precisa rever a cultura, como é que a gente enxerga isso. E lembrando que o Marsden Wagner, falecido o ano passado, ele foi da OMS, publicou um livro, Buscando a Máquina do Nascimento, em que ele traz críticas a essa visão alienante, desumanizadora da máquina do nascimento. Contribuíram para esse quadro a organização do sistema de saúde, e a Esther falou da questão da remuneração por procedimentos, a forma de produção do trabalho médico, a forma como o médico se inseriu no sistema. Então, nós temos que reconhecer que temos um problema na organização do trabalho, a influência de modelos de assistência que valorizam o uso de tecnologia. Nós copiamos o modelo dos Estados Unidos, né, que é, vamos dizer, valoriza demais, introduz demais tecnologia. A tecnologia ela não vem sendo usada de maneira apropriada, haja visto os 57% cesariana, e a criação de uma cultura que glamoriza a cesariana, que a mulher assim vai para a cesariana já no cabeleireiro, um chinelinho novo, uma camisola toda bonitinha, né? Fotógrafo, filme, etc. E a gente precisa voltar a glamorizar o parto normal, e considero que o nosso movimento tem conseguido fazer isso, e hoje em dia as mulheres desejam um parto humanizado. A balconista da farmácia, se você perguntar, ela quer. Você conversa com as mulheres, felizmente o parto humanizado está chegando ao imaginário e ao desejo das mulheres. Um problema sério que a gente tem, Esther já abordou, é a forma como a obstetrícia é ensinada no nosso país. Para médicos e enfermeiros, é a forma de abordagem da obstetrícia. E a gente tem algumas... por exemplo, o fato de que nós temos como principal causa de morte materna as síndromes hipertensivas, né? Diagnosticar pressão alta é fácil. De alguma maneira, o pré-natal deixa escapar a pressão alta, e a gente tem as mulheres chegando nos serviços e morrendo por síndrome hipertensiva. Outra coisa, cuidar de uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia grave. Hoje em dia, existe um medicamento muito acessível e barato, que é o sulfato de magnésio. Tem trabalhos mostrando que no município de São Paulo, que teoricamente é um lugar com acesso a tudo, das mulheres que tiveram eclâmpsia, só 10% foi adotado sulfato de magnésio. Então, nós temos um ensino que não privilegia o atendimento correto às emergências. Isso precisa ser mudado. E obstáculos à humanização. A gente tem um problema, Etelvino, que é a falta de disponibilidade dos profissionais para alterarem suas práticas. As pessoas dizem, eu sempre fiz assim, e aí continua fazendo. Então, a gente precisa essa parceria
com a FEBRASGO no sentido de atualizar as práticas. E eu sei que a FEBRASGO preconiza práticas baseadas em evidências científicas, mas a gente sabe que muitas vezes o que a direção, que são em geral pessoas muito bem informadas na FEBRASGO, tem dificuldade de fazer chegar ao profissional que está lá na ponta. E a gente tem que, vamos dizer, reduzir esse gap e fazer com que, na ponta, a mulher que é atendida tenha práticas baseadas em evidências científicas e humanizadas. Um problema que a gente tem é rotatividade de emprego no serviço de saúde. Então, a gente treina uma equipe e, daqui a um ano, já são outras pessoas que não são as treinadas, e aí a gente tem que estar num contínuo processo de treinamento e... né? A gente tem obstáculos corporativos. Tem muitos hospitais em que o que acaba acontecendo é que a gente tem residência em enfermagem obstétrica e os profissionais não deixam que as residentes aprendam a assistindo ao parto, porque assistir ao parto a gente só aprende fazendo. Então, a gente precisa criar esse espírito de trabalho multiprofissional. Temos a baixa remuneração de profissionais, inclusive no setor privado, na saúde suplementar, né? E aquela lógica de remuneração por produtividade que Esther já mencionou. Então, para mudar esse quadro, a gente propõe que se estimule os profissionais a refletirem a respeito de práticas e dos valores embutidos na forma de produção dos cuidados. E eu não sei bem como é que a gente poderia fazer isso, mas a Reúna tem toda a disponibilidade para estar participando dos eventos da FEBRASGO, trazendo essas reflexões, porque eu acho que a construção é coletiva, né? E eu não acho que a gente detém uma verdade, ou os médicos, eu acho que a gente vai construir a nova forma de assistência coletivamente. Precisamos rever a forma de organização da prestação dos cuidados à saúde e à doença, talvez menos intervenções e mais cuidados. Estabelecer um campo de diálogo entre profissionais e usuárias e famílias, porque eu acho que a Silvia trouxe que teve muito pouco diálogo quando ela questionava, ninguém explicava os porquês, dizia que é a dona Norma quem manda. E você converse só com a dona Norma, né? E na própria equipe precisamos construir equipes em que existe espaço para o profissional médico, para a enfermeira, para a doula, para a parteira tradicional. E vemos com muita alegria esse empoderamento das mulheres, né? A Artemis é um exemplo de empoderamento, as mulheres dizendo: precisamos nos aliar para enfrentar a violência na atenção obstétrica, constituindo uma ONG especializada nesse atendimento e fortalecendo, porque um dos problemas que a gente tem é quando as mulheres estão sujeitas à violência. Para quem que eu me queixo? O bispo ainda não abriu seus ouvidos para isso. E hoje em dia a gente tem a Artemis, né? Então, o que a gente tem? Que é uma coisa que a gente tem muita alegria. No Brasil, a gente tem conseguido sensibilizar profissionais gestores, principalmente as mulheres. A gente tem uma gratidão imensa como movimento, a Reúna de 1993, que o Ministério tem adotado a Rede Cegonha, uma política de humanização geral e uma específica para assistência a partos e nascimentos, né? Um movimento de mulheres cada vez assumindo mais como reivindicação o reconhecimento ao seu protagonismo, e a gente viu as recomendações da Organização Mundial de Saúde com práticas baseadas em evidências e a ciência vindo ao encontro desses direitos das mulheres. Então, temos uma perspectiva muito favorável. A Esther já mencionou o documento da Organização Mundial de Saúde. Temos o slide com a White Ribbon Alliance, que lançou todo um kit para o ativismo desses 16 dias, Respectful Maternity Care. A gente pode disponibilizar se o Senado tiver interesse. Temos aqui na frente a Elisa Williamson, que traduziu para o português esse kit, né?
do documento do USAID fala de abuso físico, cuidados não consentidos, queixa de falta de oportunidade de confidencialidade no parto, cuidados não condignos, e a gente propõe que o atendimento seja respeitoso e digno. A gente tem discriminação baseada em racismo e outras, né? E temos articulação, veja, esse é um movimento internacional. Eu queria dizer que se a Organização Mundial de Saúde e o USAID e a White Ribbon Alliance propõem, é porque é um problema internacional, não é específico do nosso país. A gente ainda tem resistência de algumas corporações, principalmente resistência da academia, que não introduz assistência humanizada e baseada em evidências científicas no ensino, e uma necessidade de mudança de cultura. O Marsden Wagner, que eu tenho um grande carinho, né, por ele, comenta que os obstetras tendem a ter uma confiança cega na tecnologia e num mantra: tecnologia é progresso e é moderno. O outro lado da moeda é a falta de confiança na natureza, expresso por um obstetra canadense, de que a natureza é uma má obstetra. Aí a ideia é conquistar a natureza e resulta na generalizada tentativa de melhorar a natureza antes de se fazer uma avaliação científica. E isso levou a uma série de tentativas no século XX de melhorar a evolução biológica e social. Os médicos substituíram a obstetrícia em partos de baixo risco, e a ciência provou que em baixo risco é mais seguro com obstetrícia. O hospital substituiu o lar em partos de baixo risco, e a ciência provou que o lar é tão seguro quanto e com bem menos intervenções desnecessárias. A equipe do hospital substituiu a família no suporte para o parto, e a ciência provou que o nascimento é mais seguro se a família estiver presente. A posição deitada substituiu posições verticais, e a ciência provou que as posições verticais são melhores. O exame do recém-nascido longe das mães, nos primeiros 20 minutos, substituiu deixar os bebês com a mãe, e a ciência provou que é necessária essa proximidade para o vínculo mãe-filho, e hoje em dia, com a colonização do bebê pelas bactérias da mãe. O leite manufaturado substituiu o leite materno, e a ciência provou que o leite materno é superior. O berçário central substituiu a mãe, e hoje em dia a gente sabe que o alojamento conjunto é melhor. A incubadora substituiu o corpo da mãe para o cuidado de bebês de baixo peso, e hoje todo mundo sabe que o método mãe canguru é melhor em muitos casos. Então, o Marsden Wagner diz: estamos sobrepujando a biologia e nós estamos correndo risco. É moderno nos movimentarmos em carros ou transporte público, o que resulta em pouca caminhada e menos ainda corrida. E aí a ciência descobre que os nossos corpos necessitam de exercícios ou vamos ter problemas cardiovasculares. Assim, hoje em dia, a ideia pós-moderna é voltar a caminhar ou correr, jogging, e isso é visto como progresso e não retrocesso. Da mesma forma, humanização do serviço de maternidade não é um retrocesso, é pós-moderno e é progresso. Queria comentar que a gente tem outras formas de violência, a questão da pessoa ser pobre, as metáforas que ocorrem com relação a pessoas pobres, marginais, ou um status social indesejável, que são associadas à identidade da mulher, ou da pessoa, né? É estigmatizado como coitada, uma criança, uma malandra, uma marginal, criminosa, etc., limpadora de banheiro, e aí por diante, que acontece nos serviços de saúde. Queria comentar outras formas de violência, a questão de que nós temos uma mortalidade materna muito maior em pretas do que em pardas. Esta é uma forma de violência do sistema dos serviços que teremos que enfrentar. Morrer de mortes evitáveis, certamente, é uma violência. E a gente tem o racismo, que Esther também comentou,
a cesariana é menos oferecida para mulheres pretas e pardas do que para mulheres brancas. Os comentários desairosos são mais frequentes para mulheres pretas e pardas. A analgesia de parto é menos oferecida para mulheres pretas e pardas. Numa pesquisa feita por uma orientanda nossa, que a gente não divulga porque não foi publicada, encontrou-se associação de depressão pós-parto associada à violência obstétrica. Então, quando a violência é mais frequente posteriormente se ter depressão pós-parto, e nas mulheres negras ela era muito associada ao que a gente chama de violência verbal, esses comentários desairosos que são feitos, que foram listados num slide anterior. E, em adolescentes, principalmente a questão da violência física é o que está mais associado com a depressão pós-parto. Né? E a gente tem, além dessa depressão, a questão do imprint do bebê, que hoje a gente sabe que o bebê surge completamente virgem de qualquer vivência fora do parto. O Zimmer, num artigo chamado As Origens Traumáticas da Violência, comenta que as experiências de nascimento, especialmente as das fases finais do parto, tanto por causa das elevadas pressões mecânicas, biológicas e emocionais envolvidas, como do estado de desamparo para o feto, estabelecem os primeiros padrões psicoemocionais que predispõem à violência, e ele busca associar a violência que hoje a gente tem na nossa sociedade com as violências sofridas pelo bebê, porque a gente só falou da violência contra a mulher depois do parto, né? E ele diz que, para Groff, a violência e a destrutividade maligna só podem ser compreendidas mediante a inclusão da dimensão perinatal. Então, é muito possível que essa violência que todos nós vivemos na nossa sociedade seja decorrente de uma experiência primeva do bebê na hora do nascimento. E no aborto, Esther comentou, a gente precisa lembrar que as mulheres abortam, e aos 40 anos, pelo menos 20% das mulheres já abortou. E o Marcelo Medeiros traz que elas não são monstros, são mulheres casadas, com filhos, religiosas de todas as classes sociais. É o perfil das nossas mães, irmãs, filhas ou vizinhas. E o que a gente sabe, Esther comentou, procedimentos sem analgesia, os comentários que elas sofrem, a desqualificação por estar abortando, e muitas vezes é um aborto espontâneo. A gente tem a história de uma mulher de classe média que abortou, ela caiu em casa, ela estava numa gravidez desejada e começou a sangrar, o marido não soube o que fazer, chamou a ambulância. Na hora que a ambulância chegou, a primeira coisa que fizeram foi procurar o que ela diz, assim, o meu cúmplice, que era o Citotec, não encontraram, aí levaram ela, mas perderam um tempo procurando para ver se era um abortamento, o sinal de crime, levaram ela para o hospital privado, ela sofreu desqualificação por estar abortando. Então, vejam, essa questão de os serviços de saúde se assumirem como juízes e não como prestadores de cuidado, de fazer a denúncia para a polícia, isso não é o papel do serviço de saúde e é mais uma violência que ocorre pela questão de um abortamento, muitas vezes espontâneo. Essa gravidez que eu relatei era desejada. Falas das mulheres, e este é um artigo publicado em parceria com a nossa ministra das Mulheres, Eleonora Menecursi de Oliveira, em que as mulheres, numa situação de abortamento, comentam: eu me senti um lixo, né? Me senti um pacote de lixo, joga para um, joga para outro, joga para um, parecia uma brincadeira, uma jogava para outra. Ficou assim. Um jogo assim, né? Eu empurra para o outro, ninguém queria fazer nada comigo. O nome lá é artificial no artigo. Outra das mulheres. Eu baixei assim a roupa para ele ver, aqui, ele saiu, não estou vendo nada não, pegou, virou as costas e saiu. Aí a menina veio, me ajudou, colocou o absorvente na sacola e me disse que assim que ele viesse de novo, para eu mostrar para ele o sangue.
O aborto foi no mesmo quarto que eu estava. Tinha uma outra paciente do lado que assistiu tudo e foi ali do lado. Muita humilhação, me senti humilhada, entendeu? Porque eu não tive atendimento, eu tive sofrimento, sozinha na cama. As meninas não conseguiram dormir à noite, entendeu? Elas não sabiam o que eu tinha, entendeu? E eu tive o aborto ali mesmo. Uma das violências que eu considero é que a mulher, que muitas vezes está perdendo a criança, tem que ficar no mesmo quarto com mulheres que tiveram a criança, né? E para ela, que era um aborto espontâneo, ela queria ter a criança, é um sofrimento ainda maior estar num meio em que a gente tem outras mulheres que tiveram seu bebê e estão podendo exercer a sua maternidade, o seu amor materno. Outra fala, ele foi muito grosso, muito ignorante assim, ele não me falou nada direito. Mas aí eu fiz assim mesmo a curetagem, eles falaram que 6 horas depois eu podia ir para casa. Aí eu fui. À noite ele veio, eu pedi atestado, porque fiquei a semana toda e tinha que levar para o serviço. Ele falou que não tinha nada a ver com isso, que eu podia ter perdido o filho em um dia e trabalhar no outro, que ele não tinha nada a ver com isso. Enfim, é uma questão de gênero essa violência, ela independe de classe social, mas ser pobre, ser preta e ser adolescente piora bastante. E aí, gente, é uma cultura. Como é que a gente muda essa cultura? Obrigada.